Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui. E vou dizer, particularmente, adorei o preparo dessa menina, tá? Aprendi tanto com ela. Então, foi uma delícia te ouvir, Rafa. E a casa hoje nos propõe também, né, nessa tarefa de palestrante, às vezes a gente recebe uns temas bem espinhosos. Mas de vez em quando nos caem no colo temas maravilhosos, como o da tarde de hoje. Porque nós vamos estar construindo aqui juntos uma reflexão em torno do Livro dos Espíritos, em que nós vamos estar refletindo sobre um dos pilares da nossa doutrina espírita, que é a reencarnação. Esse tema está proposto no Livro dos Espíritos, tá? Na sua segunda parte, nas perguntas de 166 até 171. E aí, para nós começarmos a chegar até esse pilar, a gente vai construir, vamos fazer um passeio para nos ajudar a formar uma ideia, para nós assim absorvermos da melhor forma possível o que é essa ferramenta divina que nos ajuda, que nos sustenta, que nos promove o nosso desenvolvimento moral e o nosso progresso, que é a reencarnação. E o primeiro pilar que nós gostaríamos de estar refletindo é a nossa ideia de Deus. Porque eu acho que assim é fundamental nós começarmos a ampliarmos o nosso olhar. Eu acho que essa ideia de Deus, ela é inata no homem. Desde que o homem é homem, quando nós olhamos para o alto, quando nós olhamos para os fenômenos da natureza, quando nós olhamos para a diversidade da vida, nós conseguimos perceber que existe algo que transcende a nós. E isso a gente poderia dizer que é presente até no materialista, porque assim, se entende que existe algo superior a nós mesmos. Mas quando nós olhamos para o início da humanidade e nós pensamos como é que era o nosso relacionamento com Deus. E num primeiro momento, assim, o que a gente poderia dizer é que o nosso relacionamento seria um relacionamento de temor. Porque nós não conseguíamos perceber por que é que chovia, por que que às vezes vinha uma seca e devastava toda a minha plantação, até quando eu já conseguia plantar. Por que que de vez em quando aconteciam eclipses, por que que tinham tormentas, por que que tinha verão e inverno, por que em determinadas localidades chovia demais, ou chovia de menos, ou tinha neve, ou isso, ou aquilo. E nós associávamos sempre como sendo uma manifestação da divindade, que estava promovendo uma boa colheita, que estava nos mandando 7 anos de pragas, ou isso ou aquilo, sem conseguir perceber que seriam fenômenos naturais. E a gente veio vindo nessa relação com o Criador, atravessando algumas etapas onde nós estabelecemos várias divindades, e aí a gente colocava as divindades com relação aos fenômenos da natureza ou os fenômenos da nossa vida. Era o Deus do amor, o Deus da guerra, o Deus da agricultura, e por aí afora vai, até que num determinado momento nós chegamos ao Deus único, em que nosso querido, vindo com o povo judeu, nosso querido Moisés, trazendo para nós essa possibilidade. Mas mesmo no tempo de Moisés, a nossa relação com o Criador era uma relação de temor mesmo. Nós precisávamos fazer as coisas corretas, porque senão nós seríamos penalizados, não é? E aí a humanidade vai evoluindo, a gente chega no momento de Jesus, em que nos apresenta um Deus, mas já começa a nos mostrar um Deus diferente. Um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia. Quando nós lembramos das parábolas onde Jesus nos apresenta quem é o Pai,
A gente, assim, a parábola máxima para mim, onde ele coloca, né, a definição de Deus para nós, a gente poderia dizer que seria a parábola do filho pródigo, não é, que nos conta a relação de dois filhos com seu pai, e aí a gente imagina que o filho mais novo, que não era nem o filho mais velho, pede a sua herança de uma forma antecipada. A gente imagina como eram as estruturas familiares daquele tempo, como eram muito mais rígidas do que as estruturas familiares de hoje. Se um filho nosso hoje pedir a antecipação da herança, como é que a gente vai se sentir? Imagina como era aquele tempo. E aquele pai que Jesus nos apresenta não nega absolutamente nada. Entrega a parte que lhe cabe na herança a esse filho, e esse filho sai a vivenciar a vida do jeito que ele quis. Não tinha restrição. E esse pai não lhe disse, faz assim, faz assado. Não, ele saiu a viver a vida por sua própria conta. Passado um determinado tempo, ele perdeu a sua fortuna, e aí ele precisou de trabalhar, e ele foi trabalhar cuidando dos porcos. E na hora cuidando dos porcos, ele num determinado momento, ele percebeu que até na casa do pai, até os cuidadores de porcos eram melhores tratados. E aí ele se lembrou da sua filiação. Ele caiu em si. Ele se arrependeu de ter se afastado da casa do pai. E ele fez o seu retorno. E é tão interessante porque Jesus continua nos apresentando esse pai de amor, que nos coloca, olha, você está retornando, meu filho, quando o pai consegue avistá-lo, porque ele já estava fazendo o seu movimento de volta, já estava no seu esforço para chegar até lá, já estava imbuído da certeza de que a casa do pai o envolveria em amor. O pai não espera chegar, corre na sua direção, o abraça, tira sua capa, lhe dá o seu anel, manda matar um novilho, faz uma festa e fala para todos que aquele era um dia de muita alegria para ele, porque um filho que tinha se afastado estava voltando. E aí a gente vai percebendo o pai que Jesus nos apresenta. Esse pai de amor, esse pai que acolhe, esse pai que não julga, esse pai que entende os nossos movimentos, que nos vê caindo, mas que ele tem tanta segurança do seu amor por cada um de nós, que ele sabe que no nosso tempo, no nosso momento, a nossa ficha também há de cair e nós vamos voltar para a casa do pai. E aí a gente vê, porque passa o tempo e aí a gente ainda fica bastante afastado, não é, dessa mensagem de amor que Jesus nos traz, dessa possibilidade de nós entendermos que pai é esse que Jesus nos falava, e a gente ainda andou com caminhos muito tortos. Até que chega, graças a Deus, a doutrina espírita, que nos dá um passo adiante para nós podermos caminhar na direção dessa ideia de Deus. Porque a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: que é Deus? E os espíritos nos respondem: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí ele nos apresenta um ponto acima, porque ele nos diz assim: olha, Deus criou tudo que existe e te criou também. Você faz parte da obra da criação. Kardec nos coloca ainda dentro desse primeiro bloco, não é, da ideia de Deus, ele nos coloca a sugestão de que nós olhemos para a natureza, para a gente poder aprender com a natureza a percebermos que Deus é esse que a doutrina espírita está nos apresentando. E aí a gente pode se dar conta de que, assim, a gente olha assim, o que nos é oferecido o tempo todo e que a gente nem se dá conta que chega até nós de uma forma absolutamente gratuita. Porque
O sol está aí para nos aquecer, para nos dar energia, para nos dar a possibilidade de termos dia, noite, de se esconder durante um determinado momento, para se transformar à noite, para voltar a renascer no dia seguinte, renovando as nossas esperanças. Está aí, a gente até brinca, né, que no Brasil, a primeira carta de Pero Vaz Caminha era em se plantando tutudar. Então está aí a terra fértil para que nós possamos plantar e colher, nos alimentarmos. Está aí os peixes nos mares, os animais, para que a gente possa usar deles. Tudo nos é oferecido de uma forma absolutamente generosa. Nos é dado para que nós possamos ter a garantia de termos vida nesse planeta e atendendo às necessidades daquelas pessoas que aqui vivem. Quando nós olhamos, né, assim, nós estamos falando do nosso momento Terra, quando nós olhamos e começamos a pensar no universo, porque a Terra é um planetinha do nosso universo enorme. Quando nós pensamos nessa enormidade em que tudo se movimenta e se movimenta de uma forma útil, se movimenta de uma forma útil e de movimento, e de uma forma solidária. Só a nossa galáxia, a gente tem 200 bilhões de estrelas. E nada, assim, tudo no seu processo de transformação, porque o céu não está... A cada dia nós temos o céu diferente, a cada dia o sol se põe numa hora, o sol se levanta em outra. Se a gente tiver o cuidado de olhar no clima-tempo, a gente vai ver os horários completamente diferentes uns dos outros, porque está tudo num movimento uniforme de amor. E aí a gente para e pensa, e nós? Não é? Aí a gente pensa, eu penso muito nessa questão, porque quando a gente olha e vê quais são as leis que regem esse universo, e a gente se dá conta que é uma lei de movimento, uma lei útil, de movimento, não um movimento qualquer, mas um movimento útil, sincronizado, solidário, onde a gente, tudo está integrado, vai funcionando como um quebra-cabeça perfeito para garantir a vida, por exemplo, no planeta Terra como a gente conhece hoje. Se a Terra tivesse uma inclinação um pouquinho diferente do que nós temos hoje, nós teríamos uma parte da Terra que talvez ficasse gelada para sempre e uma outra parte que fosse tórrida para sempre. Então nós temos a inclinação perfeita para que a vida se desenvolva do jeito que é. E aí a gente para e pensa, esse é o Deus Criador que a doutrina espírita nos apresenta. E aí eu gosto muito de Leon Denis, no livro O Grande Enigma, que é um dos livros, para mim, que tocam o coração, porque Leon Denis era do tempo, quer dizer, posterior a Kardec um pouquinho, mas ele era um filósofo e ele tem uma maneira absolutamente linda de escrever. E ele traz umas colocações que eu vou me permitir pedir licença a vocês para ler, porque a gente poderia falar, mas as palavras dele são simplesmente maravilhosas. Ele diz assim: já vimos que a ordem e a majestade do universo não se revelam somente no movimento dos astros, na marcha dos mundos. Revelam-se também de modo imponente na evolução e desenvolvimento da vida na superfície desses mundos. Hoje, pode-se estabelecer que a vida se desenvolve, se transforma e se apura segundo um plano pré-concebido, se aperfeiçoa à medida que percorre sua órbita imensa. Começa-se a compreender que tudo está regulado em vista de um fim. E esse fim é a progressão do ser, é o crescimento contínuo e a realização de formas sempre mais perfeitas, de beleza, de sabedoria, de moralidade. Pode-se observar em torno de nós essa lei majestosa do progresso através de todo o lento trabalho da natureza. Desde as formas inferiores, desde os infinitamente pequenos, os infusórios que flutuam nas águas, elevando-se de grau em grau na escala das espécies até o homem. O instinto torna-se sensibilidade, inteligência,
consciência, razão. Sabemos também que essa ascensão não para aí. Graças aos ensinamentos do além, olha a nossa mediunidade se manifestando, aprendemos que prossegue através dos mundos invisíveis, sob formas cada vez mais sutis, e prossegue de potência em potência, de glória em glória, até o infinito, até Deus. E aí a gente para e pensa, gente, que beleza, né, descrito esse processo de evolução. Porque se nós pararmos para pensar, esse planeta que nos acolhe, que hoje tem essa geografia, já foi o planeta dos dinossauros. Já tivemos aqui, nesse tempo, nem ainda conseguimos ter homens vivendo aqui. Homens da forma como a gente chama, né? Tivemos o homem da pedra, ou isso, daquilo. A gente tem de, sei lá, de 200 anos para cá. E aí a gente vai vendo que da mesma forma que os homens, que o planeta foi se transformando, os homens foram se construindo, nós deixamos de viver pelo instinto, passamos de alguma forma a desenvolver sensações, para num determinado momento nós desenvolvermos a nossa inteligência, para podermos ampliar a nossa consciência e desenvolvermos a nossa razão, para que hoje nós possamos fazer as nossas escolhas. Escolhas, e aí com isso a gente vai vendo que nós viemos nos transformando, nós viemos nos aprimorando cada vez mais. Da mesma forma que esse planeta que nos acolhe veio se transformando, veio se sutilizando, veio oferecendo hoje o estado de coisas que nós vemos no ano de 2019, com todo esse progresso da medicina, do nosso desenvolvimento intelectual, dos processos todos de internet. E isso é o que, gente? É o espírito se sutilizando, porque os nossos corpos hoje são muito mais sutis do que foram alguns. Nem vamos até muito tempo para lá, não. Vamos a 2000 anos atrás. Aí a gente se dá conta que hoje os nossos caninos todos estão na boca porque a gente já cozinha os alimentos. Não precisamos mais arrancar com os dentes. Nós já quase não temos mais pelo no corpo porque a gente já tem roupa, já tem casaco, já temos ar-condicionado, ar quente, ar frio, para que a gente possa se aquecer. E aí a gente vai percebendo que como tudo na vida é útil, aí começam, né? Não nascemos mais com os dentes cisos, já podemos tirar a vesícula, já temos isso, aquilo, porque nós também estamos nos sutilizando. E aí a gente lembra, porque fomos criados por Deus também. E fomos criados como? O espírito, né? Quem somos nós? Espíritos num processo de evolução. Criados como? Simples e ignorantes. O que o livro dos Espíritos nos coloca? Olha, nós fomos criados todos da mesma maneira, simples e ignorantes, onde o simples se refere à menor porção de matéria e o ignorante sem saber, não o que a gente chama de ignorante hoje, né? Simplesmente o sem saber, com um objetivo que é comum a todos nós, chegarmos à felicidade. E a felicidade, que felicidade é essa? É a perfeição. E que, para minha cabeça, que perfeição é essa? É conseguirmos conquistar em plenitude o amor incondicional vivenciado e demonstrado por nós, por Jesus. E aí a gente vai do simples e ignorante. E é tão lindo, né, quando nós vamos nos aprofundando no estudo do Livro dos Espíritos, que os Espíritos nos dizem o seguinte: olha, o processo é o mesmo para todos. Porque na pergunta 540 nos coloca, olha, é do átomo ao arcanjo, então é o do simples e ignorante ao arcanjo, que também começou por átomo. Então, o que a gente coloca? O início é o mesmo, o nosso fim é o mesmo, e o percurso que cada um de nós faz é o seu percurso, é a sua história, é a sua maneira de caminhar. É o seu processo evolutivo, é o seu processo de escolhas. E aí, dentro da nossa, quando nós olhamos para trás e quando nós olhamos hoje para nós nos damos conta de que eu não consigo fazer isso de uma hora para outra. Por mais que eu queira
por mais que eu entenda, por mais que eu saiba a mensagem da Boa Nova, eu acho que, eu não falo por mim, tá? Mas eu acho que a maioria de nós não consegue colocar na sua vivência do dia a dia tudo aquilo que Jesus nos trouxe. Nós temos a maior dificuldade para perdoar. Gente, perdoar, a gente ainda tem uma certa facilidade de perdoar aquele que a gente ama, que aí a gente vai arranjar as suas justificativas. Perdoar os nossos desafetos, perdoar aqueles que muitas vezes nos trouxeram dor e sofrimento, ou que a gente percebe que querem nos prejudicar, seja na família, seja no ambiente de trabalho. A gente tem dificuldade. Deixar de lado a nossa forma de querermos que a vida seja do jeitinho que eu acho que precisa de ser, e deixar os nossos filhos, como o pai da parábola do filho pródigo, seguirem os seus caminhos e construírem as suas experiências, mesmo que a gente, né, a gente tem dificuldade de ter esse amor ainda, de saber que eles vão bater com a cabeça na parede, vão sofrer, mas a gente não consegue. A gente não consegue interferir. Uma vez eu vi um filme, que era a biografia do Ray Charles, e uma cena me deu aquela coisa assim, imaginando a dor daquela mãe. Ele era pequeno, eu tinha um problema de visão, não conseguia enxergar, e ele começava a tentar andar dentro de casa. E na hora que ele ia andando dentro de casa para descobrir os seus espaços e os seus móveis, ele ia se batendo nas coisas. E a mãe, calada, cruzava os braços e deixava ele aprender. Porque ela sabia que ele tinha que desenvolver essa sensibilidade que começava dentro de casa, porque se ela tirasse os móveis do lugar, se ela pusesse quina, ele não aprenderia para vivenciar no mundo. E eu fiquei olhando para aquilo e disse assim, Jesus, eu acho que eu ainda não conseguiria fazer uma coisa dessas. E a gente super protegeria. Então, a gente precisa de um mecanismo da lei, que seria o terceiro pilar, que é esse que a gente precisa de falar hoje, que é a reencarnação, que vai nos garantir que nós possamos, e que vai nos garantir, que nos garante, que nos dá a certeza de que nós somos imortais e nós vamos renascer tantas vezes quanto se fizer necessário para que a gente possa aprender. Esse Deus Criador criou e nos deu de bandeja essa possibilidade de nós podermos recomeçar. Nunca nos fechou uma porta, porque a qualquer tempo é tempo de nós levantarmos a nossa cabeça e começarmos a escrever uma nova história. Aquela frase que ficou famosa de Chico Xavier, não dá para a gente escrever um novo princípio, não dá, gente. Mas eu posso, a partir de agora, começar a escrever um novo final. E eu vou dizer uma coisa para vocês, é da nossa natureza que o nosso final seja um final de amor, seja um final onde nós vamos ter, assim, a gente pode dizer, ter a pretensão de dizer que nós vamos amar, tanto ou mais quanto Jesus nos amou e nos ensinou esse processo de amar. Então, a gente pode a qualquer tempo começar a escrever. E aí é tão bonito porque a doutrina espírita ela é tão lógica, ela é tão racional, que ela nos diz, olha, você é um espírito imortal reencarnado. E por ser um espírito imortal reencarnado, você tem uma história pregressa. Você construiu durante séculos, porque nós não fomos criados agora, gente. Nós temos séculos de construção, séculos de escolhas, escolhas acertadas, escolhas equivocadas. Quando nós olhamos para a história da humanidade, que a gente percebe tantas guerras, tantas intrigas, tantas ambições, tantas, assim, a que a gente imagina aquela corte, aquela coisa assim, tanta gente sendo, a gente quando vê os filmes de antigamente, eu tive a oportunidade de assistir uma série na televisão de Isabel de Castela,
E aí a gente vê, assim, é tanto do veneno para lá e veneno para cá, é isso, é aquilo, é tanta coisa que nos é exigido. Gente, essas pessoas que cometeram essas ações não são outras que nós. Então, nós tivemos muitos acertos e muitos erros. E esses erros precisam de ser corrigidos. Não porque eu ofendi alguém, não porque eu estou sendo julgado pela lei, não porque eu estou pagando o meu karma. Tem nada disso. A doutrina espírita nos coloca que a gente precisa aprender porque é da natureza do homem aprender a amar. Quando a gente comete um pequeno engano hoje, a gente para e pensa, né? Ai, meu Deus, esqueci o aniversário da Ritinha. Aí o que a gente faz? Imediatamente, a Ritinha não vai ficar chateada comigo, porque eu vou ligar agora e dizer, Ritinha, me perdoa, olha, eu estava atravessando um momento difícil da minha vida, não lembrei do seu aniversário. Olha só, o que a gente pode fazer? Vamos tomar um café segunda-feira, porque você vem para a reunião pública e a gente comemora o seu aniversário? A gente, quando se dá conta de que pisou na bola, nós já temos um movimento natural de devolver ao outro aquilo que a gente tirou. E é isso que assim, nos é facultado. E aí a gente vai se dando conta de que eu hoje sou o resultado de todas as experiências vivenciadas durante esse período de encarnação em que eu sou Isabel e de todas as minhas vidas pregressas que me fizeram renascer como Isabel e atravessar as situações vivenciadas por Isabel com um único objetivo: de me ajudar a despertar, de me ajudar a perceber uma nova ideia de Deus, de ajudar a olhar para a vida com mais amor. A gente assim, ter a oportunidade de devolvermos para a vida aquilo que eu de graça recebi. Porque eu recebo muito, gente. A gente, Rafinha falou das nossas dores. A gente está vivendo um período difícil de dores, de tristeza, de angústias. E a gente olha para onde a gente olhar, a gente percebe que a coisa está confusa, porque é a nossa cidade, é o nosso país, é o mundo. Somos nós que estamos temerosos, somos nós que às vezes não nos reconhecemos ainda com atitudes equivocadas. E aí a gente olha e pensa, graças a Deus, eu estou podendo vivenciar isso tudo. Porque isso vai me fortalecendo de que eu posso vivenciar isso e o convite que a gente tem, construir uma nova resposta a tudo isso. Me fortalecer, a ajudar a vibrar de uma forma diferente, permitindo que ao invés de eu me fechar numa concha, eu me abra e dizendo, vamos vibrar, gente, porque estamos atravessando um período de transformação, sim. Quem de nós não está atravessando um período de transformação? Essa transformação é diária no nosso viver. E é tão natural em que a gente, por exemplo, a gente não se dá conta de que esse corpício aqui, que tem 66 anos, já foi um bebezinho de 3,3 kg, que foi o peso que eu nasci. Olha a quantidade de transformações que o meu corpo passou para hoje ser o que é. E a gente, assim, vai aprendendo a olhar para tudo aquilo que a vida me propôs e a gente vai construindo uma certeza de que todas as vezes que eu venci uma etapa, eu saio dela fortalecida. Eu saio dela do outro lado uma pessoa, garanto a vocês, no mínimo diferente. E garanto a vocês que nós saímos melhores. Porque a gente vai aprendendo que eu consigo dar conta
daquilo que a vida me propõe. Eu consigo encontrar em mim os recursos necessários para transformar muitas vezes as dores, as tristezas e seguir adiante. Então é um convite que a gente vai, como é que se diz, buscando para que a gente possa vivenciar isso. Aí a gente vai se dando conta. Em cada existência que nós temos, nós vamos mudando de cara. Como assim, Isabel? Numa cada existência eu vou vivenciando aquilo que eu preciso aprender. Então eu posso nascer homem, eu posso nascer mulher, eu posso nascer no Brasil, eu posso nascer lá na Finlândia, eu posso nascer em Moçambique, da mesma forma que eu posso ser católico, judeu, posso ter a bênção da doutrina espírita, posso ser materialista, não importa. Aquilo que é a necessidade do nosso aprendizado. E aí a gente não se dá conta da beleza da lei. Porque se nós pararmos para pensar, cada um de nós é um. Mesmo que nós tenhamos um gêmeo univitelino, que seja idêntico, que a gente olha para um e olha para o outro, a gente não sabe quem é quem. São pessoas diferentes, que fizeram escolhas diferentes, que têm vidas diferentes. Por quê? Cada um de nós, dentro desse quebra-cabeças da vida, nós somos únicos, nós somos especiais e nós atravessamos aquilo que nos é necessário atravessar. E é tão bonito que a gente tem no livro chamado Nossos Filhos São Espíritos, tem uma coisa que me encanta, que é o capítulo 20, que ele coloca, o livro Nossos Filhos São Espíritos é do professor Hermínio Miranda. E quando ele fala da reencarnação, ele diz assim: temos falado muito nesse livro das programações elaboradas no mundo espiritual. Olha que coisa linda. Para cada vida que reiniciamos na Terra. Isso é para cada um de nós, tá? Tais projetos, olha só, o mundo espiritual se preocupa conosco nesses mínimos detalhes. Tais projetos envolvem complexidades que mal podemos imaginar, tais como pesquisas do passado, avaliação de possibilidades futuras, identificação e localização de pessoas com as quais devam ser negociadas atividades, atento exame de condições sobre as quais os espíritos programados por uma tarefa coletiva tenham de renascer, como deverão ser encaminhados, que tendências estimular, desestimular ou combater, que virtudes enfatizar, que erros corrigir, olha que lindo, até onde poderão suportar pressões corretivas, que problemas devem ficar para mais tarde, em outras existências. Enfim, é um mundo de imponderáveis, de incertezas e de probabilidades, nas quais inúmeras variáveis são postas em discussão e avaliação, a fim de armar-se um esquema viável dentro do possível, ainda que nem sempre o ideal. E aí ele coloca uma coisinha linda, porque eles preparam para nós aquilo que é o melhor para cada um de nós, tá? E aí ele coloca no parágrafo seguinte: no entanto, quantas vezes, depois de tudo equacionado e montado, os espíritos vêm para a carne e deixam de cumprir a parte que lhes toca e tudo se desarma de novo. E é lindo, gente, porque nos mostra que apesar deles organizarem da melhor forma possível aquilo que nós precisamos vivenciar para o nosso crescimento pessoal, o nosso amadurecimento como ser espiritual que somos, nós temos o nosso livre-arbítrio. Quando nós escolhemos, não é uma coisa, não tem uma fatalidade, nós temos todo um processo de escolhas. E à medida que nós vamos evoluindo, à medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos descobrindo lentamente que todas as nossas ações, elas têm consequências. E que eu vou me descobrindo assim, construtor do meu próprio destino. Não tem fatalidade na minha vida, tem o quê?
o resultado das minhas escolhas em relação às minhas ações, aos meus pensamentos, às minhas palavras. E aí a gente vai que nem um agricultor plantando, semeando. E a gente poderia dizer que o que eu estou hoje vivenciando é o resultado das minhas escolhas de um tempo passado. E ao mesmo tempo eu estou plantando para um tempo futuro, porque nós somos imortais, gente. Nós somos aqueles que estamos nos transformando todos os dias. Somos aqueles que buscamos através de um raciocínio lógico, porque só a doutrina espírita, com o seu raciocínio lógico, vai nos ajudar a nós entendermos as diferenças que nós vemos ao nosso redor. E aí a gente vai, por isso a gente começou na ideia de Deus. Deus é amor. Deus não joga dados e Deus não escolhe, olha, você vai ter um problema, você vai ter uma doença grave, você vai perder um ente querido jovem, você isso, você aquilo. Não. Essas questões que nos chegam, e elas muitas vezes são questões extremamente dolorosas, elas têm a ver com a necessidade espiritual minha, da minha família, daquele que se juntou à minha família. É um desenvolvimento conjunto, porque nenhum de nós cresce sozinho. Nós vivemos perto um dos outros. O que a doutrina espírita nos coloca? De uma forma muito linda. Ao nosso redor, ao nosso lado, existem aqueles amigos espirituais que nos consolam, que nos estimulam, que nos apoiam, que nos ajudam. Tão bonito que Leon Denis, também no Grande Enigma, ele coloca para a gente assim: nessa penosa e laboriosa evolução que arrasta os seres, há um fato consolador sobre o qual é bom insistir. Em todos os graus de sua ascensão, a alma é atraída, auxiliada, socorrida pelas entidades superiores. Todos os espíritos em marcha são auxiliados por seus irmãos mais adiantados e devem auxiliar, por sua vez, todos os que lhe estão abaixo. Essa é a parte que nos cabe na obra da criação. É nós percebermos que nós fazemos parte de um todo, que esse todo está integrado ou relacionado, que se eu tenho, alguém me estende a mão, o que eu faço de uma forma generosa é estender a mão para quem precisa. E assim a gente vai reconstruindo a nossa história, nos aproximando dessa construção desse sentimento maior, que é o sentimento do amor. Nós vamos cada vez mais desenvolvendo a nossa capacidade de sentir. Porque eu vou contar um segredo para vocês. Eu acho que a nossa capacidade de raciocinar, de pensar, a gente já desenvolveu muito. Agora está na hora de nós darmos asas aos nossos sentimentos, a darmos asa a poder assumir quem nós somos e podermos construir uma história diferente. É tão interessante porque uma vez, assim, o Krishnamurti é um pensador indiano da metade do século XX, e ele, numa visita aos Estados Unidos, foi consultado para ele, foi assim, perguntaram para ele, né, o senhor conferencista, o senhor é indiano, o senhor é filósofo, o senhor fala sobre, entende, como é que se diz, convive com a reencarnação, por que é que o senhor não prega sobre isso? Aí a resposta dele, gente, é assim, um sorvete na nossa testa, porque ele diz assim: mais importante do que crer na reencarnação é viver como se nela cresce. O que importa para nós espíritas não é crer na reencarnação, gente, é viver como se a gente tivesse a certeza de que ela é um fato, que nós somos imortais, que nós muitas vezes atravessamos circunstâncias da nossa vida dolorosas, mas elas são alavancas para que a gente possa crescer. Porque Deus é Pai, Deus é amor, Deus é bondade. E o que Ele coloca no nosso caminho
é a possibilidade de nós aprendermos com as experiências da vida. É tão interessante, eu gosto muito de uma frase de André Luiz, já estou acabando, que nos diz o seguinte, nós experimentamos a vida e somos por ela experimentados. Que nós possamos, nessa questão da experimentação da vida, que nós possamos começar a dar respostas mais, mais amorosas, mais assim, próprias de um espírito imortal que somos todos nós. Uma boa noite, boa tarde a todos.